Oi, galerinha, tudo bem? Espero que tenham passado um fim de semana maravilhoso, descansando, em casa, né? Não passeando, batendo perna por aí, tá bom? Então vamos começar mais uma aula, tá? Houve uma mudança aí no conteúdo, aumentou um pouco o conteúdo, porque vai colocar o que tá na apostila lá na plataforma, tá? Só vou dar um jeitinho aí e vocês vão ter o conteúdo disponibilizado lá na plataforma. O que tá lá na plataforma já para vocês é o que eu vou inserir nas aulas até o dia 17, porque a nossa aula termina no dia 17. Então, no dia 17 é a nossa avaliação, nossa primeira e única avaliação. Essas atividades que eu tô passando para vocês é que vou valer até 4 pontos, tá? Então eu vou corrigindo essas atividades, vocês vão vendo a nota que vocês tiveram nessas atividades, tá? Então eu acho que hoje eu coloquei duas, eu vou colocar mais uma, né, dessa aula aqui, e depois eu vou colocar mais uma atividade, valendo até 4 pontos, como se fosse aquele trabalho normal. E a nossa última avaliação valendo 6, tá? Mas quanto à avaliação, eu vou conversar com o Luiz certinho como que vai ser, porque é feito pela plataforma. Então tem um horário que vocês vão começar a fazer e tem um horário, até um determinado horário para vocês terminarem para fazer, tá? Então isso é no horário da aula de vocês. A turma primeiro G vai ser o horário das 7h40 até o meio-dia. Eu vou ver o horário certo com o Luiz e depois eu passo para vocês. E o primeiro H, a prova é entre 1 da tarde às 15h20, mas não é tudo isso de prova, de horário. Eu tô falando o horário, que vai ser, a prova será aplicada para cada turma no horário de prova, do horário de aula de vocês, tá bom? Eu vou ver certinho e depois eu falo certinho para vocês, tá? Então vamos lá. Transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma doença que causa alterações no comportamento e leva uma pessoa a oscilar entre momentos de felicidade e depressão repentinamente. As chamadas oscilações de humor significam alternâncias entre a mania, o estado eufórico, que é o estado de alegria, de felicidade, para o estado depressivo, que é o triste. A frequência variada, assim como a intensidade do quadro, que pode ser leve, moderado ou grave. Então, aquilo que eu já tinha comentado em alguma aula sobre o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é que ele não é aquele negócio que eu já comentei para vocês, que hoje agora eu tô feliz, dando risada, e daqui a pouco eu tô triste, chorando. Não. O transtorno bipolar, ele tem um tempo. O tempo é de mania, que é euforia, alegria, tudo, e um tempo de depressão, que é a tristeza, tá bom? Existem diferentes tipos de transtorno bipolar e todos eles afetam os níveis de humor, energia e eficiência do indivíduo. Sendo assim, é possível que a pessoa manifeste estados de humor variados que podem ser exatamente energéticos, conhecido como episódios maníacos, ou muito tristes e sem energia, a fase depressiva. Podem ocorrer estados mais brandos, também conhecidos como hipomania. Os episódios de alteração de humor podem acontecer em espaços de tempos variados, raramente ou várias vezes ao ano. Então quer dizer o quê, gente? Existem diferentes tipos de transtorno bipolar. É aquilo que eu falei, leve, moderado ou grave, tá? Ele pode variar. Por exemplo, eu ficar no estado de mania, de alegria por 1 mês, 2 meses, e ficar no estado de depressão por 1 mês. Não, consequentemente, estou no episódio de mania, de euforia, o mesmo tanto, mesmo tempo, eu vou estar no estado de depressão. Não. Ou eu posso estar num estado menos de euforia, por exemplo, 15 dias, 20 dias, 1 mês, e no estado de depressão, 2, 3 meses. Isso depende muito de cada paciente, tá bom? E do episódio que ele esteja passando, porque isso desencadeia alguns gatilhos que nós vimos em algumas aulas passadas, tá?
Fases do transtorno bipolar. Então, nós temos duas fases: a fase de mania, de euforia, a fase de depressão. Vamos falar da fase da mania, tá? Mania. A euforia ou mania é uma das fases do transtorno bipolar e caracteriza por estado de exaltação do humor, com aumento de energia, sem qualquer relação com o momento que o indivíduo está vivendo. Nesse período do transtorno bipolar, o paciente não está deprimido e nem alegre por um motivo especial, mas apresenta um humor eufórico, irritável ou mesmo jocoso ou arrogante. Então, essa fase, gente, não tem nada a ver com, por exemplo, eu tô bem com meu marido, com meu namorado, então eu tô feliz por causa disso. Não tem nada a ver. É a fase que ele tá? Não, sem explicar qualquer motivo aparente, qualquer gatilho, tá? Ele tá nessa fase de mania, então tem aumento de energia, então você vê aquele paciente fazendo tudo. Aquele paciente na fase deprimida que só quer ficar deitado, só quer dormir, triste. Nessa fase não. Ele tá alegre, quer arrumar a casa, quer trabalhar, tem muita energia, tá? Ele pode ser arrogante ou jocoso, é aquele debochado, tá? Essa é a fase também. E a fase que ele tá mais irritado, ele pode estar mais irritado também, tá bom? Essa é a fase da mania do paciente. A fase de mania também ele apresenta algumas outras características, como mania de grandeza, que é muito comum. Tipo, eu sei de tudo, eu sou melhor que todo mundo, tá? Em geral, a mudança do comportamento na euforia é súbita, mas o indivíduo não percebe a sua alteração ou atribui algum fator no momento. O senso crítico, a capacidade de avaliação objetiva das suas situações ficam prejudicados ou ausentes, com explosões de raiva e euforia. Então, aquele pensamento lógico que a gente tem, racional que a gente tem, ele perde. Por exemplo, se ele tiver que brigar, ele vai ir pro soco mesmo, tá? Por finalmente mesmo. E ele tem explosão de raiva do nada, tá? De repente tá aqui, não consigo colocar o adaptador aqui. Aí eu já soco tudo, já quebro tudo, já perco aquela paciência, tá bom? Esse é o estado de mania do paciente ainda. Nós chegamos na fase também de hipomania, tá? É uma outra fase. Então, nós temos 3 fases: de mania, de depressão, de hipomania, tá? Uma fase de hipomania que o paciente entra é uma fase que é uma outra fase da pessoa que ela tem transtorno bipolar, né? Que seria o estado de mania mais leve, que traz menos prejuízo, quer dizer, menos prejuízo para a vida familiar, para a vida social, para a vida profissional, tá? Os sintomas são mais leves. Todos aqueles sintomas que eu falei, de energia, de irritabilidade, de explosão, de alegria, os sintomas são mais brandos, tá? Geralmente a hipomania acarreta em um funcionamento acelerado, porém produtivo para o paciente. Então, essa hipomania seria uma fase boa para o paciente, porque ele produz mais, quer dizer, ele tem mais energia. Porém, aqueles outros sintomas que são mais graves, né, de irritabilidade, de explosão, são mais amenos, tá? São mais calmos. Muitos não identificam que estão em fase hipomaníaca, nivelando esse período como a fase eutímica. Esse ponto é importantíssimo, pois muitos pacientes, quando estão entrando em hipomania, podendo evoluir para mania ou não, são resistentes quanto a manter o tratamento e muitas vezes param com a medicação, o que se torna um grande problema para estabilizar o transtorno. Então, quando o paciente está em hipomania, ele acha que ele não está em estado nenhum da doença, tá? Porque ele tá tão bem, que é aquilo que eu falei, ele tá no estágio produtivo, quer dizer, de mais energia e menos sensação de irritabilidade, aquelas todas coisas ruins, né, que ele sente. Então ele acha que ele já tá bom, eutímico, né, que eu tô bem. Mas não tá, porque dessa fase ele pode
ir para a fase de mania ou de depressão, tá? Então, ele não acha que ele tá na fase de hipomania, tá? Então, essa fase eles querem abandonar o tratamento, achando que já estão bem, eles param com a medicação, é onde eles entram no estado de depressão, beleza? Agora nós vamos falar da fase de depressão, tá? Falamos da fase de mania, de euforia, de hipomania, que é mais leve os sintomas. Agora nós vamos falar da fase da depressão. As fases de depressão dentro do transtorno bipolar também são consideradas um subtipo de depressão. Existe a depressão bipolar do tipo 1, que é intercalada com episódios de mania, e a tipo 2, no qual os episódios fora da depressão têm uma euforia um pouco menos intensa. Então, nós temos 2 tipos de depressão dentro do transtorno bipolar. O tipo 1 é que ele intercala entre mania, euforia e depressão. O tipo 2, a euforia é menos acentuada, tá? Ele tem menos sintomas na fase de alegria, de euforia, do que no tipo 1, tá bom? Os sintomas apresentados na fase de depressão são os mesmos de um episódio depressivo. Aquele de depressão normal que nós já vimos na outra aula, tá? Humor deprimido, falta de energia, falta de iniciativa e vontade, falta de prazer, alterações do sono, do apetite, lentidão do pensamento, lentidão motora. Todos aqueles de depressão normal são de depressão do transtorno bipolar. Tá? Já nas fases de euforia, o paciente pode apresentar sintomas como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão por determinados assuntos, aumento da impulsividade, aumento da energia, desatenção e hiperatividade. A pessoa com esse quadro geralmente acha que está bem e saudável. A pessoa que está em euforia, que tem o transtorno bipolar, que está em euforia, aquilo que eu falei. Lembra da hipomania? Que os sintomas de, por exemplo, agressividade, nervosismo, aquela coisa, são menos. Por isso que a pessoa que está em estado de euforia, às vezes pensa que ela não está mais na doença, mas ela não sabe que ela está em estado de euforia, tá bom? Gente, os tipos de depressão, tá? Como eu falei, são 2 tipos, tá? Tem o tipo de depressão que tem a mania é acentuada e o outro a mania é menos acentuada, tá? Além disso, dos tipos, tá? Além disso, pessoas com episódios de mania podem manifestar comportamentos que destoam do habitual, como gastar muito dinheiro, ter mais relações sexuais, ter planos ideais irreais e perder o contato com a realidade. Então, essa fase é a fase mais grave da euforia, tá? Onde eles adquirem outras manias fora do comum da pessoa. O bipolar tipo 1. Nós temos 2 tipos de bipolaridade, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, nesse tipo de transtorno bipolar, o paciente apresenta ciclos definidos no qual é possível identificar pelo menos um episódio maníaco e períodos de depressão profunda. Durante um episódio maníaco, uma pessoa com transtorno bipolar pode manifestar tanto euforia quanto irritabilidade. Aquilo que eu já falei, dentro da euforia existem vários sintomas. Às vezes não. No tipo 1, é fácil identificar o período de euforia e o período de depressão. O período de depressão dura mais do que o período de euforia. E dá para se perceber quando essa pessoa está no período de euforia, porque é mais visível, tá bom? Muitas pessoas em transtorno bipolar 1 passam longos períodos sem sintomas entre os episódios da doença. Quer dizer, elas passam longos períodos sem mania e sem depressão, tá?
Algumas pessoas podem manifestar sintomas rápidos de mania e de depressão. Quer dizer, no tipo 1 pode ser rápido, tanto mania quanto depressão. Podem não apresentar nem período de mania nem de depressão, ou pode ser rapidinho, tá? Também é possível que manifestem características mistas, com sintomas maníacos e depressivos ocorrendo simultaneamente, ou podem alternar entre um polo e outro no mesmo dia. Então, mas é visível, gente, a irritabilidade ou aquela euforia, aquela alegria, aquela energia toda. A pessoa está fazendo 2, 3 atividades ao mesmo tempo e daqui a pouco ela cai no período de depressão, tá? É nítido isso. Os episódios depressivos são similares à depressão convencional, com baixa energia, sentimentos de culpa e de tristeza. Então, o sintoma de depressão é como a depressão normal, tá? Agora nós vamos falar do bipolar tipo 2, tá? Pessoas com transtorno bipolar tipo 2 não possuem ciclos de oscilação tão definidos quanto os tipo 1. Quer dizer, não são nítidos episódios de mania e de depressão, tá? Isso porque nesse tipo de condição as mudanças de humor são mais sutis. Além disso, é importante dizer que nesse ciclo o paciente não atinge a mania completa e manifesta com mais frequência episódios de depressão, aquilo que eu já havia dito. No tipo 1, os episódios de mania são mais frequentes do que no bipolar tipo 2. O bipolar tipo 2, a mania é mais sutil, é menos evidente e a depressão fica mais marcada e é mais frequente do que a mania, tá? A euforia. Durante um episódio de oscilação, a pessoa com transtorno bipolar 2 pode achar que está melhorando da depressão por estar mais sociável e com disposição. No entanto, esse aumento de euforia, na verdade, são desequilíbrios bioquímicos que contribuem para que aconteçam novas depressões no futuro. Lembra que eu falei de todos os outros transtornos que nós vimos, que sempre tem uma diminuição dos neurotransmissores? Aqui é igual. Tá? Ou serotonina, ou dopamina, tá? Todos eles têm diminuição desses neurotransmissores. Consequentemente, eles entram em depressão. Claro que depende do tipo, a euforia vai predominar mais do que a depressão. Por isso que o paciente pensa que está bem. Mas aí, por exemplo, no tipo 2, ele entra na fase de mania, de euforia. Aí ele pensa que ele já tá curado da depressão. Mas não, porque o período de depressão vai ser maior do que o período de euforia no tipo 2. Tá bom? Vamos falar agora da fase de ciclotimia. É uma forma mais leve do transtorno bipolar, chamada ciclotimia, porque envolve oscilações de humor menos graves. Pessoas com essa forma alternam entre hipomania e depressão leve. As pessoas com transtorno bipolar do tipo 2 ou ciclotimia podem ser diagnosticadas incorretamente como tendo apenas a depressão. Porque lembra na hipomania? Na hipomania, o paciente tem um ciclo de depressão menos grave, né? Menos aparente. E o ciclo de mania dele é normal, como uma pessoa normal. Por isso que ela pode ser diagnosticada apenas com depressão, porque a depressão vai aparecer o quê? Diminuição da vontade, né? De fazer as coisas, de energia, ela só quer ficar deitada, dormindo. É mais aparente do que a fase de mania, tá? Porque a fase de mania dela é como se ela tivesse normal, uma pessoa com a vida comum. Por isso que às vezes o diagnóstico dá errado, porque ela tá em fase de hipomania e o médico acha que ela só tem depressão. Vamos falar das causas. O que causa o transtorno bipolar?
né? A causa exata do transtorno bipolar ainda é desconhecida, mas a ciência acredita que diversos fatores podem estar envolvidos nas oscilações de humor provocadas pela doença, como peculiaridades biológicas, neurotransmissores, hormônios. Peculiaridades biológicas. Pessoas com transtorno bipolar parecem apresentar diferenças físicas em seus cérebros, o que pode levar os cientistas a descobrirem as causas exatas da doença. É aquilo que eu falei a respeito dos neurotransmissores. Você vê que todas essas doenças têm a ver com neurotransmissor, tá? Com genética também. Neurotransmissores. Um desequilíbrio entre os neurotransmissores parece ser um importante fator nas causas do transtorno bipolar. Acabei de falar. Hormônios. Desequilíbrio hormonal também está entre as possíveis causas. Se você for ver, tem alguma coisa a ver mesmo. Porque se você tem um aumento de certos hormônios, você fica mais feliz, você fica mais agitado, você fica mais irritado. Fala a mulher aí a mulherada na TPM. Ou ao contrário, ou fica mais deprimido, né, angustiado, ou mais choroso. Isso tem a ver mesmo hormonal. Hereditariedade, meio ambiente também tem a ver com algumas causas para bipolaridade, tá? Hereditariedade. Pessoas que tenham parentes com histórico de transtorno bipolar são mais suscetíveis à doença, o que leva muitos cientistas a acreditarem que a genética pode estar envolvida nas causas da doença. Se vocês forem ver, a maioria das doenças mentais tem a ver com hereditariedade, né? Meio ambientes, fatores exógenos, como estresse, abuso sexual e outras experiências traumáticas, como a morte de algum ente querido, também podem estar relacionados ao desenvolvimento do transtorno bipolar. Você vê que tem tudo a ver, né? Se você sofreu se o paciente sofreu algum trauma, né, um acidente, uma morte, né, um abuso, então ele pode desencadear aí o transtorno bipolar se ele tem na sua genética, na hereditariedade que eu li acima. Nós falamos das causas, agora vamos falar dos fatores de risco, né? O que é aquilo, por exemplo, a causa, o que pode causar, mas o fator de risco, as pessoas que estão mais relacionadas a obter a bipolaridade, tá? Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento do transtorno bipolar, como histórico familiar, estresse intenso, uso e abuso de drogas, como álcool, por exemplo, mudanças de vida, experiências traumáticas, aquilo que eu havia dito, um abuso, a perda de um ente querido, né? Ter entre 15 e 25 anos, homens e mulheres têm a mesma chance de desenvolver bipolaridades. Não é um caso só para mulher, nem só para homem. Tanto homens como mulheres têm a mesma chance, tá bom? Desde que tenham aquelas causas ou fatores de risco correspondentes. Na fase depressiva, o paciente pode apresentar alguns sintomas, tá? Como desânimo diário ou tristeza, dificuldade de se concentrar ou de tomar decisões ou de lembrar de alguma coisa, perda de peso, perda de apetite, comer ou ao contrário, né? Ou perdeu peso ou ganhou peso, né? Na fase, tem pessoas que na fase de depressão ela desconta na comida, então entra aqui, tá? Fadiga ou falta de energia, sentir-se inútil, sem esperança ou culpado. É a mesma fase de depressão comum. É a fase de depressão da bipolaridade, é igualzinha da fase de depressão comum. Temos também perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, baixa autoestima, pensamento sobre morte e suicídio, problemas para dormir, excesso de sono, afastamento dos amigos ou das atividades que antes eram prazerosas. Mesma coisa, tá, gente? Os mesmos sintomas de depressão comum é a da depressão da bipolaridade.
Qual é o tratamento para o transtorno bipolar? Tá? Medicamento, eletroconvulsoterapia, que eu já expliquei para vocês como que é, terapia cognitiva comportamental, quase saiu, psicopedagogia e terapia familiar. O familiar é muito importante nessas terapias para aprender a lidar com esse paciente, porque no mesmo instante que ele está em fase de mania, ele está em fase de depressão. Como lidar com essa pessoa? É frescura? Não. Ele consegue controlar esses sintomas? Não. Então a pessoa que mora com esse paciente, ela precisa aprender também a identificar quando ele está na fase de mania, quando ele está na fase de depressão. Por isso que é importante a terapia familiar. A terapia cognitiva comportamental, ele aprender a lidar com esse comportamento dele, principalmente na fase de mania. Porque lembra que eu falei, ele fica com vontade de fazer mais sexo, né? Ele tem uma agitação maior, então ele precisa aprender a lidar com essa fase, tá bom? Por isso que é importante a terapia, beleza? Agora nós vamos falar dos transtornos alimentares, tá? Tanto compulsão alimentar como anorexia e bulimia. Vamos falar dela e vai ter uma atividade sobre essas compulsões, esses transtornos alimentares. Vamos falar sobre a anorexia, que tem diferença da bulimia, tá? Então, a anorexia nervosa é um distúrbio alimentar que provoca uma perda de peso acima do que é considerado saudável para a idade e altura. Pessoas com anorexia nervosa podem ter um medo intenso de ganhar peso, mesmo quando estando em baixo peso. Elas podem abusar de dietas, exercício ou usar outros métodos para emagrecer. Então, a anorexia, gente, a pessoa tem um distúrbio de imagem, tá? Que mesmo ela estando de baixo peso, tá magríssima, ela se vê gorda. Então ela faz dieta, ela faz exercício e aí que na anorexia entra o toque, porque ela vai comer, por exemplo, ela deixa de comer. Mas se ela for comer, ela come, por exemplo, 5 grãos de arroz. É só 5. Ela vai fazer atividade física, ela tem que subir e descer as escadas, ela coloca na cabeça dela que ela tem que subir e descer 20 vezes. Entra o toque aqui na anorexia nervosa. Quais são as causas para uma pessoa ter anorexia nervosa? Vamos lá. A anorexia nervosa é um distúrbio de imagem no qual o paciente não consegue aceitar seu corpo na forma como ele é, ou tem a impressão de que está acima do peso em níveis acima da realidade. Isso pode levar a um quadro de ansiedade que faz a pessoa buscar maneiras bruscas de perder peso rapidamente. A causa exata da anorexia ainda é desconhecida, mas acredita-se que fatores biológicos, psicológicos e ambientais estejam envolvidos nas suas causas possíveis para a doença. Os genes e os hormônios podem desempenhar um papel no seu desenvolvimento. Atitudes sociais que promovem tipos de corpos muito magros também podem estar envolvidos. Gente, é um fator de coisas que está envolvido nas causas de anorexia. A primeira coisa é a pessoa não se aceitar, tá? Ela não aceita o corpo do jeito que ele é. O distúrbio de imagem vem a partir do momento que a sociedade impõe padrões e essa pessoa, principalmente adolescente, tá? Ela acha que ela tem que entrar nesse padrão. Para quê? Para ser aceita. Aceita onde? No ciclo que ela convive. Por exemplo, quando estava na escola, eu lembro uma turminha de meninas que só usava tênis de marca. E tinha uma menina que ela era muito pobre, que ela queria entrar no grupo dessas meninas. Eu sei que ela fez a mãe comprar
o tênis para ela entrar nesse grupo, para ela ser aceita nesse grupo, para ela se aceitar como um ser humano. Por isso que nessa fase os hormônios também estão envolvidos nisso, porque o hormônio tem tudo a ver na adolescência. Eles estão tendo mais hormônios. Tendo mais hormônios é aquilo, explosividade, irritabilidade, eles são donos do mundo. Então a aceitação é muito importante para eles. E isso está inserido aonde? Aqui. Aqui na anorexia está inserido o quê? Eu só vou ser aceita se eu tiver aquele tipo de corpo. Quer dizer, se eu for muito magra. Se eu não for muito magra, eu não sou bonita, ninguém vai me aceitar, ninguém vai me amar, eu vou ser feia o resto da vida, tá bom? Quais são os sintomas de anorexia? Os principais sintomas apresentados por uma pessoa com anorexia nervosa são sentir muito medo de engordar ou ficar acima do peso ideal, mesmo quando a pessoa está abaixo do peso normal. Se vocês forem buscar na internet, o que tem de foto dessas meninas mostrando os ossos e elas se veem gordas, isso é um distúrbio de imagem sério, gente. A pessoa se vê gorda e ela tá magra, tá muito, muito, muito abaixo do peso, tá? Recusar-se a manter o peso que é considerado normal ou aceitar para a sua idade e altura, que é o IMC, tá? Ela não aceita. Se o IMC dela é 50, ela acha que com 50 quilos ela vai estar enorme de gorda. Ela tem que estar com 30, com 35. Ela põe uma meta na cabeça dela, tá? Geralmente, pessoas com anorexia estão no mínimo 15% abaixo do seu peso normal. A pessoa que deveria estar com 50 está com 35, está com 40, tá? Ter uma imagem corporal muito distorcida, ser muito focado no seu peso ou na forma corporal e se recusar a admitir a gravidade da perda de peso. Então, quer dizer, que você tá falando, tá mostrando os ossos dela, tá falando, olha, pessoa, você tá doente, olha isso aqui. Não, o cabelo, mostra o cabelo dela caindo. Não, eu tô gorda, eu tô feia, eu tenho que emagrecer mais, eu tenho que chegar a tantos quilos, não adianta. Não menstruar por 3 ou mais ciclos, não tem menstruação. É aquilo que eu falei, perde o cabelo, fica careca, tá? Isso quando não chega num sintomas mais graves, porque pode levar à morte, porque os órgãos vão parando, principalmente os rins, tá bom? As pessoas com anorexia podem limitar gravemente a quantidade de comida que ingerem e depois provocar vômitos. Outros comportamentos incluem cortar a comida em pequenos pedaços ou movê-los no prato em vez de comê-los. Exercitar-se o tempo todo, mesmo quando o clima está ruim, a pessoa está machucada ou ocupada. Ir ao banheiro imediatamente após as refeições. Recusar-se a comer perto de outras pessoas. Usar comprimidos para urinar, diuréticos, evacuar, laxantes, enemas ou reduzir o apetite, comprimidos para perda de peso. Então ela chega no estágio tão grave da doença que ela provoca vômito, ela come pouco, diferente da bulimia, tá? Ela come pouco, ela reduz a quantidade de comida drasticamente, o pouco que ela come, ela força vômito. Ela se exercita sempre e entra o toque, aquilo que eu já havia dito. Ela tem que subir e descer escadas 20 vezes, 30 vezes por dia. Ela tem que fazer aquilo para ela emagrecer, porque mesmo ela forçando vômito, ela acredita que ela ingeriu caloria e essa caloria ela tem que perder, tá? Ela se recusa a comer na frente dos outros, porque lembra aquele padrão que eu falei? Que ela pode querer comer só 5 grãos de arroz, e ela só coloca 5 grãos de arroz. E mastiga, 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 até engolir. Por isso que ela não come na frente dos outros, porque os outros vão ficar horrorizados com essa situação, né? Aí elas tomam de laxante, elas tomam diurético e tomam comprimidos para emagrecer, para ver o tanto de prejudicial que é essa doença. Existem outros fatores ligados também à anorexia, né?
Pele manchada ou amarelada, seca e coberta por pelos finos, pensamento confuso ou lento, junto com a memória ou julgamentos deficientes, depressão, boca seca, extrema sensibilidade ao frio, precisa vestir várias roupas, perda da resistência óssea, desgaste dos músculos e perda de gordura corporal. Olha só onde chega a pessoa, tá? Então ela vai perdendo massa muscular, né? Quer dizer que aquela massa corporal que ajuda a ter o corpo a ficar em pé, ela perde, né? Ela perde resistência óssea, pode desenvolver osteoporose, tá? Ela tem extremo frio, lógico, porque ela não tem gordura na pele, no corpo, né? Ela tem pensamento lento, porque ela vai perdendo, né? Se ela não se alimenta, ela não tem proteína, ela não tem mineral, ela não tem vitamina. Então, como que a pessoa vai pensar direito, né? Não tem açúcar no corpo, que é o necessário, porque essas pessoas pensam que elas comem açúcar, não come carboidrato, não come, tá bom? Pele manchada. Por quê? Por que a pele tá manchada? Porque ela não tem proteína, ela não tem vitamina. Então não tem. Aí tem queda de cabelo, aquilo que eu falei, e chega à morte, tá? Falamos da anorexia, agora vamos começar a falar da bulimia, tá? A bulimia é um transtorno alimentar no qual uma pessoa oscila entre a ingestão exagerada de alimentos com um sentimento de perda de controle sobre a alimentação e episódios de vômito ou abusos de laxantes tentando impedir o ganho de peso. Também chamada de bulimia nervosa, o distúrbio leva as pessoas a estarem sempre preocupadas com a aparência, principalmente com o peso. Gente, lá na anorexia, eles comiam pouco e provocava vômito. A bulimia não. A pessoa come muito e provoca vômito, toma laxante, toma diurético, toma remédio para emagrecer também. Mas é o contrário, ela come exageradamente, tá? Diferente da anorexia, eles podem ficar sem comer ou comer muito pouco. Aqui não, eles comem exageradamente e provoca vômito. Quais são as causas da bulimia? A causa exata da bulimia ainda é desconhecida. Trata-se de um transtorno de alimentação e por isso muitos fatores podem estar envolvidos nos motivos que levam à sua ocorrência. A influência exercida pela mídia sobre o comportamento e o padrão de beleza das pessoas também pode estar entre as possíveis causas da bulimia. O culto ao corpo magro e o desprezo às pessoas acima do peso pregado pela indústria da beleza e da moda aparentemente levam milhões de pessoas em todo o mundo a apresentar quadros de bulimia. Mesma coisa da anorexia, né? Aquele padrão de beleza que a sociedade diz que tem, que todo mundo tá magrinho, bonito, belo, que só é aceita a pessoa que está com aquele corpo maravilhoso, leva as pessoas a ter bulimia, tá? Algumas pessoas, não são todas, tá bom? Quais são os fatores de risco para a bulimia? Os fatores genéticos, psicológicos, traumáticos, familiares, sociais ou culturais podem contribuir para o seu desenvolvimento. A bulimia provavelmente ocorre devido a mais de um fator. Quer dizer, da sociedade com certeza, né? Impor aquele padrão de beleza e eu ser aceito é um dos fatores. Mas pode ter fator familiar, pode ter fator traumático também na história, tá? A bulimia afeta muito mais mulheres do que homens. É mais comum em mulheres adolescentes e em jovens adultas. A genética também pode ser um fator de risco para a bulimia. Estudos mostram que ter um parente com bulimia pode favorecer o desenvolvimento da doença. No entanto, ainda não está certo se é um fator genético que predispõe à bulimia ou comportamento familiar que favoreça a doença. Eu já vi várias coisas, né, no TV a cabo, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, né? Uma família, uma mãe que era líder de torcida, a filha ser forçada a também ser líder de torcida. Existe líder de torcida gorda? Não. Existe líder de torcida magra. Então, essa menina
pela pressão da mãe, faz o quê? Se força a ficar magra para ela também ser líder de torcida, assim ela será aceita pela mãe, ter a aprovação da mãe o resto da vida e pela sociedade, tá? O que é extremamente inaceitável. Porque nós temos que deixar os nossos filhos serem o que eles quiserem, né? Então, padrão social também tem a ver. Ah, como que eu fui líder de torcida quando eu era jovem, ganhei prêmio não sei do que, e a minha filha é gorda? Não pode. E uma perseguição ao peso da menina faz a pessoa se matar. Chega esse adolescente a se matar por conta dessa pressão, tá bom? Vamos falar dos sintomas, tá? Sintomas da bulimia. Os mais comuns são preocupação excessiva com o peso e com a silhueta, ter medo de ganhar peso, perder o controle sobre o que come, comer em excesso até sentir desconforto ou dor, ir ao banheiro imediatamente após as refeições, forçar o vômito após comer, fazer uso de diuréticos e laxantes após comer, usar suplementos diários de perda de peso. Essas são algumas loucuras que a pessoa com bulimia faz, tá? Vou contar o relato meu, que eu era adolescente, tá? E eu tive bulimia. A minha mãe já ela tirou definitivamente todas as chaves das portas do banheiro, porque ela sabia que assim que eu comesse, eu ia vomitar, provocar vômito. E tem vídeo, se vocês buscarem, que às vezes só o dedo já não adianta mais. Então pega-se o cabo da escova de dente e enfia lá dentro para forçar o vômito, e isso causa um problema esofágico grave, tá? Tomar laxante, eu vivia tomando laxante, mesmo comendo, assim, às vezes eu não comia nada, que já é anorexia, tá? Não comia nada, mas o pouco que eu comia, eu ia forçar o vômito, para quê? Para que aquele mínimo de caloria que eu ingeri, ele ser posto para fora, tá? Ou às vezes eu comia muito. Eu lembro que eu morava em outro estado com a minha mãe e chegou a Páscoa. Eu comi metade de um ovo sozinha, tipo em 15 minutos eu comi. Aí eu fui pro banheiro fazer o quê? Vomitar, tá bom? Qual o tratamento para bulimia? Grupos de apoio que existe, tá? Para essa pessoa ter exemplos de outras pacientes, normalmente a mulher, essa doença causada por mulher, não que homem não tenha, mas é mais causada em mulheres do que homens, tá? Grupos de apoio e terapia cognitivo-comportamental, a terapia nutricional, para a pessoa ter um acompanhamento nutricional, tá? Eu acho que eu comentei que eu estava no hospital e tinha uma moça, não sei se foi nas duas turmas que eu comentei, que tinha uma moça internada na UTI, que ela tinha anorexia, tá? Junto com bulimia também, porque ela vomitava. Ela tinha, ao mesmo tempo que ela tinha, às vezes ela ficava sem comer, ela comia exagerado, né? Então ela teve que ir para UTI porque ela já tinha feito bariátrica e ela engordou e depois ela começou com os distúrbios alimentares, né? E ela teve que entrar com sonda, porque ela não queria se alimentar de jeito nenhum, e depois ela foi transferida para o HC, justamente para ela participar dessa terapia em grupo, né? Esse apoio de terapia em grupo. E antidepressivos também são usados no tratamento para bulimia. Vamos agora começar a falar sobre compulsão alimentar, né? Que os gordinhos de plantão são os mais atingidos. Eu me incluo nesse estado, tá? Então, compulsão alimentar é uma doença mental em que a pessoa sente a necessidade de comer mesmo quando não sente fome. E que não deixa de se alimentar apesar de já estar satisfeita.
Pessoas com compulsão alimentar comem grandes quantidades de alimento em pouco tempo. Durante o episódio de compulsão, a pessoa sente perda de controle. Então, a pessoa que tem a compulsão alimentar, ela sente a necessidade sempre de estar comendo. Estando triste, estando feliz, estando angustiada, estando em qualquer fase da vida dela, ela sente a necessidade de comer. E não é comer pouco, é comer muito. Tá? Quando eu digo compulsão alimentar, gente, tem gente que tem a compulsão alimentar e entra também com bulimia, e vai lá e força o vômito. E na compulsão alimentar normal dos gordinhos, que a gente vê lá em Quilos Mortais, né? Eles comem uma grande quantidade de comida, mas uma grande quantidade mesmo, a gente já viu. Eu já passei algum vídeo para vocês, né? Da compulsão alimentar. É coisa de 30, 60 mil calorias por dia, né? E sempre tá comendo e não tá satisfeito. Eu acabei de comer, já tô pensando no almoço. Acabei de comer, já tô pensando na janta. Sempre tô comendo, tá bom? Quais são as causas para desenvolver a compulsão alimentar? Dieta realizada de forma errada. Após dietas muito rígidas, há o risco da pessoa desenvolver a compulsão alimentar. Sabe aquele negócio? Eu odeio ir no endocrinologista e ele coloca aquela dieta assim: café da manhã, uma xícara de café, meia xícara de café, 3 bolachas, água e sal. Almoço, 2 colheres. Odeio isso. Nunca consegui seguir isso e acho que nunca vou conseguir seguir, né? Então essa dieta muito rígida, há muito tempo sem comer, aí depois a pessoa não aguenta, come pelo esse muito tempo e mais pelo muito tempo que ela ainda vai ficar sem comer, né? Muitos especialistas afirmam que essas dietas deixam as pessoas deprimidas e privadas de diversos alimentos e que isso aumenta o desejo por comidas que elas não poderiam comer. Além disso, estudos apontam que as dietas muito rígidas levam ao impulso por comer, sentimento de desânimo e incapacidade de parar de comer quando saciado. Então é aquilo, eu parei de comer aquele negócio, eu não posso comer. Quem disse que eu não posso comer? Claro que eu posso comer, não posso comer, por exemplo, tem um bolo ali. Não pode comer bolo. Quem disse que eu não posso comer? Posso comer um pedacinho. Aí eu fico, não posso comer. Aí o bolo tá lá. Todo mundo tá comendo bolo, só a Juliana que não tá comendo. Aí, de repente, a Juliana dá um treco na cabeça de Juliana. A Juliana vai comer lá um pedacinho de bolo. Vai comer metade do bolo. Por quê? Porque o sentimento é tão grande, eu vou comer, que eu não aguento resistir, como mesmo, né? Comer por conforto emocional. Estudos apontam que pessoas que comem de forma compulsiva normalmente têm mudanças emocionais como um gatilho. Então, aquele negócio assim, tô triste, vou comer. Tô alegre, vou comer. Mas não vou comer pouco, vou comer muito, né? Tô feliz que eu arrumei um emprego. Vou feliz, vou comemorar. Tô triste porque meu namorado brigou comigo. Tô triste, vou comer para tirar a tristeza do meu pensamento. Então são gatilhos, a gente troca, a gente, em vez de aprender a lidar com o sentimento, não. Eu vou me confortar, o quê? Comendo. Outro fator é o quê? O estresse. Né? A compulsão alimentar pode ser uma maneira da pessoa lidar com o estresse. Problemas com a imagem corporal. Pessoas com compulsão alimentar normalmente não gostam de sua aparência. Elas constantemente acham que deveriam comer menos, mesmo que não consiga fazer algo a respeito disso. A consequência da pessoa se sentir constantemente gorda e com medo de ganhar mais peso são constantes tentativas de compensar com dietas malucas, passando fome, tomando medicamentos para emagrecer, entre outros, e isso pode levar a problemas ainda piores. Problemas emocionais mais graves, casos de compulsão alimentar associados a outras práticas como vomitar após comer ou ingerir laxantes, podem estar ligados a traumas do passado como abuso sexual, negligência, entre outros. Se vocês forem assistir Quilos Mortais, a maioria das mulheres que estão no programa, elas dizem que sofreram o quê? Abuso sexual na infância, tá? Isso é uma maneira de se punir ou é uma maneira de se compensar, se culpando por alguma coisa, então eu vou compensar na comida. Então eu me culpo por uma coisa que não estava ao meu alcance,
né? Então eu vou me punir comendo muito, ou eu vou me beneficiar comendo muito, depende da circunstância, tá bom? Quando eu tô muito estressada ou quando eu tô muito triste, vou comer. Quando as pessoas dizem que eu tô muito gorda, não sei o quê, aí em vez de eu comer, eu como e vomito, ou tomo laxante, ou tomo remédio para emagrecer, tentando ali diminuir a minha culpa por comer demais. Eu lembro que uma vez um médico que eu passava endocrinologista, a primeira pergunta que ele fez para mim é se eu levantava de noite para comer. Eu respondi que não. Isso realmente não acontece. Eu não deixo de dormir para comer. Pelo contrário, eu deixo de comer para dormir. Mas a pessoa que tem compulsão alimentar, ela deixa de dormir para comer. Fica um pensamento, não que eu não tenha, eu acho que eu tenho sim, com certeza, compulsão alimentar, mas acho que não seja tão grave quanto aqueles do quilos mortais, né? Que a comida fica 24 horas na cabeça desse paciente, tá bom? Quais são os fatores de risco? A compulsão alimentar afeta homens e mulheres de todas as idades. Alguns fatores de risco são: a maioria das pessoas começa a comer compulsivamente após um período de dieta. A maioria das pessoas tem dificuldade em expressar suas necessidades. A maioria das pessoas tem baixa autoestima. Estar mais exposto a possíveis comentários externos sobre seu corpo, peso e alimentação como um atleta de elite. Então, gente, a pessoa está mais... Isso aí é mais ligado a fator externo do que interno, né? Assim como a bulimia e a anorexia. A aparência física, o cobrar de uma imagem está mais ligado a esses distúrbios alimentares, é mais ligado a fatores externos do que da própria pessoa. Porque a gente vê um monte de gordinho muito feliz, obrigado. Eu ultimamente ando me aceitando do jeito que eu tô. Acho que é por causa da idade também, que eu já tô com 42 anos, né? Já 43. Então, pra mim, eu acho que tá bom do jeito que eu tô. Eu deveria de emagrecer um pouquinho mais, como eu tava emagrecendo, mas com essa quarentena, crianças, não há jeito da teacher emagrecer, né? Mas isso tem muitas pessoas que não conseguem lidar com essa pressão social, tá? Então é uma cobrança mais externa do que dela. Então as pessoas lá fora cobram, né? Às vezes familiares, como eu disse, tem mães, né, que cobram muito isso, que a minha filha tem que ser magra, porque se você for magra você vai ser mais bonita, você vai ser aceita, você gorda não vai arrumar namorado, você não vai casar. Então isso está mais ligado às pessoas do que à própria pessoa. Quando a pessoa se aceita do jeito que ela é, pode vir o Papa dizer pra ela que ela tá feia, que ela vai dizer: não, eu me amo, eu sou linda e quem me quiser vai me querer desse jeito que eu tô, tá bom? Quais são os sintomas da compulsão alimentar? Bom, comer rápido demais, mais do que normal, comer muito rápido. Eu sei que eu como rápido, mas tem gente que come muito rápido, não come, engole, né, sem mastigar. Comer quando não está com fome, quer dizer, passar 24 horas do tempo comendo, mastigando. Continuar comendo mesmo quando já está com a barriga cheia, eu tenho que comer, né? Comer sozinho em segredo, quer dizer, eu como muito, mas eu tenho que comer escondido, né? Sentir-se triste ou culpado por comer demais. Então, aquelas pessoas que comem muito, comem sozinho, comem escondido, elas depois de comer se sentem culpado por ter comido aquele tanto de comida. Não deveria, mas continua comendo. Qual o tratamento, né? O tratamento é mais direcionado a fatores físicos do que emocional. Claro que a gente vê aí muitos médicos dando um medicamento para diminuir o apetite e um medicamento para diminuir a depressão, né? A ansiedade, né? Que quem tem compulsão alimentar tem. Então, envolve isso. E se a pessoa ainda tem depressão, dá um antidepressivo junto
para compor o tratamento. Não existe ainda um tratamento uma terapia psico que mexa lá com a cabeça, né? Só quando o paciente vai fazer a bariátrica. Aí ele precisa passar pelo psicólogo para fazer, mas eu acho que isso não deveria ser só para a pessoa que vai fazer a bariátrica, isso deveria de ser para todas as pessoas que têm compulsão alimentar, tá? Ela se sentiu ali amargurada, triste, tô comendo demais, mas eu não vou fazer bariátrica, mas eu quero saber da onde que vem isso. Por que que eu me sinto triste? Por que que eu preciso comer tanto? Eu acho que deveria disponibilizar assim, tá bom? Beijo.